Contextualizando. É um grande prazer, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez para, a partir desse momento, nós estudarmos algo que é extremamente importante, algo que vai nos ajudar a conhecer um pouco do contexto da história, da cultura, do patrimônio dos Efésios, da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios e como é importante ver cada detalhe. E nós gostaríamos de hoje de apresentar uma coisa, um tema que eu acredito que seja extremamente importante, que é exatamente a casa de Maria na cidade de Éfeso. E aqui, através dessas imagens que nós estamos apresentando para vocês, nós podemos ver em todos os ângulos, externos e internos, a casa que provavelmente viveu os últimos anos Maria, a mãe de Jesus. Como nós já colocamos anteriormente, na semana passada, Maria ela foi entregue aos cuidados do discípulo de Jesus, João. Quando Jesus estava crucificado ali na cruz, estava Maria e João, né? E João teria levado Maria para a cidade de Éfeso, segundo a tradição. E ali Maria viveu os últimos anos, os últimos momentos da sua vida nessa casa que vocês estão vendo a imagem. Todos os anos, só para vocês terem ideia, cerca de 2 milhões de fiéis sobem a Bubu da Gi, né? Monte Rochinol, em turco, para conhecer aquela que teria sido a última residência de Maria, mãe de Jesus, levada por lá por João, alguns anos depois da crucifixão de Jesus. A casa é simples de pedra, é cercada de verde e é um ambiente muito tranquilo. E não são poucos que afirmam que ali eles são arrebatados com forte emoção ao entrar naquela singela moradia. As pessoas veem uma áurea diferente ali naquele recinto onde viveu a mãe de Jesus. E afirmando essas informações, vários papas já visitaram e deixaram lembranças que estão expostas ali na parede, como o Papa Paulo VI, né, que esteve lá no ano de 1967, João Paulo II, que esteve lá em 1979, e Bento XVI, que foi lá em 2006. Portanto, é importante nós registrarmos o seguinte, que a tradição é que nos diz que essa foi a casa que Maria viveu os últimos anos da sua vida, mas nós não temos uma afirmação de algum especialista, de algum arqueólogo que reafirme do ponto de vista da pesquisa que essa teria sido a casa. Portanto, a tradição assim nos conduz. Alguns detalhes a mais sobre essa residência é importante aqui destacar. Na entrada da habitação, de 2 pequenos cômodos, há um altar e velas para que os visitantes, visivelmente aqueles que visitam aquela casa, eles se sentem emocionados. E nesse local eles fazem as suas orações e depositam ali velas acesas para que assim demonstrem a sua fé. Ao sair um pouco abaixo da casa, ficam fontes de águas e muitos acreditam que essas fontes de águas têm propriedades curativas e relatam até milagres. Mas tudo isso são tradições. Tudo isso que estamos apresentando faz parte do imaginário das pessoas que ali frequentam. Os turistas, claro, se aproveitam para encher várias garrafinhas como lembrança. E ao lado do muro amarram pedidos de agradecimento à Virgem Maria por considerarem aquele lugar um lugar de uma tradição, um lugar que traz uma áurea diferente para as suas vidas. E nesse sentido, nós gostaríamos de dizer a você, meu amigo, que esse lugar da cidade de Éfeso é uma cidade importante. Por isso que Paulo tinha um amor tão grande. E na lição de hoje, o que é que nós iremos deparar? O que é que nós iremos discutir? Nós iremos discutir sobre os dons que foi distribuído à igreja. O capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios será estudado. E nós chamamos hoje para estudar conosco o professor, querido amigo, irmão e filho do coração, Mauro Albino Moeira, diretamente de Moçambique.
ele vai nos falar acerca dessa lição maravilhosa. E eu convido a você, nesse momento, para que nós possamos adentrar no capítulo 4 da Epístola dos Efésios, estudarmos esse tema maravilhoso. Vem comigo! Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. E neste momento, nós estamos diretamente de Moçambique com nosso querido amigo, irmão e filho do coração, Mauro Moeira, que, sem sombra de dúvida, é um grande ser humano, tá certo? Professor da Universidade Eduardo Mondlane, é uma universidade pública lá em Moçambique, essa terra linda, bonita e maravilhosa, do povo animado, um povo bonito, um povo extraordinário, E é um prazer, mais uma vez, contarmos com a presença de Mauro aqui o professor Mauro, Ele é mestre e doutorando em música pela Universidade Federal da Paraíba, passou aí mais de 2 anos aqui na Paraíba, realizando seus estudos. E hoje a gente está falando diretamente com ele. Estamos aqui no nosso estúdio e ele está lá em Moçambique, fazendo inveja santa, para a gente, que tem vontade de conhecer essa terra linda, bonita e maravilhosa. Tá certo? Mas a inveja santa, ressaltando, viu, Mauro? Não é nem inveja, é a vontade de conhecer mesmo. E hoje, Mauro, a gente vai estudar o corpo unificado de Cristo. A gente vai falar sobre unidade. E o texto que nos é apresentado para discutirmos, como texto áureo da lição, se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, que nos diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele fala aqui, Mauro, em 5 dons, Apóstolos, o primeiro, profetas, o segundo, evangelistas, o terceiro, pastores e mestres. 5 dons aqui que ele mostra que são essenciais para o aperfeiçoamento dos santos, chamando a discussão para a unidade. Do seu ponto de vista, Mauro, quais são os pontos que são destacados aqui nessa lição, para que a partir deles, nós possamos puxar o debate da lição como um todo. Com a palavra, meu querido amigo, irmão e filho do coração, Mauro. Em primeiro lugar, quero demonstrar a minha satisfação por estar mais uma vez neste debate do estudo da lição com o professor Matusalém, alguém com quem eu convivi durante o tempo que eu estive aí no Brasil, homem de Deus, ancião da igreja aí, de São José da Mata, minha igreja querida. Estou com saudades de todo o pessoal aí da igreja. Vão os meus abraços para eles todos, e também os meus abraços estão estendidos para os irmãos da igreja do Cruzeiro e alguns amigos meus também, daí de Campina Grande, e dizer que estou muito feliz por estar neste momento conectado e espero que possamos tirar um proveito no estudo desta lição. Indo diretamente na pergunta que o professor aqui me coloca, existem muitos pontos aqui por focalizar segundo a lição. O primeiro ponto tem a ver com o conceito de corpo de Cristo. Esse conceito em que o apóstolo Paulo olha para a igreja e ele vê que a igreja é considerado o corpo de Cristo. Eu acho que é um conceito que precisa de ser discutido com muita profundeza, mas também nós temos aqui o conceito de dons espirituais que Deus concede à igreja para que ela possa crescer como corpo de Cristo. Mas também existe aqui um elemento muito importante que tem a ver com, digamos, a união, a unidade, porque tudo isto que nós estamos a ver no estudo da lição desta semana gravita na unidade do corpo de Cristo, onde são diferentes pessoas
diferentes membros com diferentes dons, mas que eles devem se juntar para fazer com que o corpo de Cristo possa crescer. E também existe aqui mais um outro ponto que eu achei muito interessante, quando ele menciona, digamos, a fé, uma só fé, ele vai mencionar um só batismo, um só Senhor, um só Deus para todos nós. Então, eu acho que é uma lição que é difícil esgotar, porque tem muita coisa boa. É verdade. Ok, Mauro. E o primeiro tópico, meu querido, é o seguinte: a unidade no Espírito. Como Paulo encorajou os crentes a nutrir a unidade da igreja. O foco da lição é o capítulo 4 da Epístola aos Efésios. E do versículo 1 ao versículo 16, Paulo encorajou os crentes a nutrir a unidade. Como foi que Paulo nutriu, como foi que Paulo alimentou, vamos dizer, a igreja para que ela mantivesse a unidade? E qual a importância da unidade na igreja? Paulo, quando ele começa esse capítulo 4, falando da unidade da fé, uma coisa muito interessante, quando nós lemos aqui o Efésios 4, versículo 2, ele aqui menciona alguns aspectos muito importantes para a unidade. Que no versículo 2 ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o apóstolo Paulo, ele no versículo 2 do capítulo 4 de Efésios, ele já nos traz aqui alguns pontos basilares para a unidade no corpo de Cristo, que é a humildade, a mansidão, a longanimidade. E ele, no versículo 3, ele diz que, tendo isso, nós poderemos preservar o que? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, sabemos todos nós que Cristo é a própria escola da humildade. Então, o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção a sermos humildes, a sermos mansos e longânimos uns para com os outros. Por quê? Porque o corpo de Cristo só pode ele crescer em paz, em unidade de espírito, quando os irmãos estão unidos, mas também quando os irmãos demonstram humildade e mansidão. Eu acho que é muito importante isso. Primeiro, nós percebermos que o apóstolo Paulo, ele faz uma introdução no capítulo 4, no versículo 1, faz uma introdução onde ele se declara o prisioneiro de Cristo. Depois, ele fala da vocação em que fomos chamados. E ele depois vem mencionar aqui esses 3 pontos muito importantes para manter a unidade no corpo de Cristo. Muito bem, beleza, Mauro. E o segundo tópico da lição, quais são os 7 elementos em apoio à união da igreja? Que ponto de vista Paulo quis apresentar essa lista? Paulo apresenta uma lista que corresponde à unidade da igreja, que está aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 4 até o versículo 6. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, aqui tem 7 pontos importantes, né? Mas que ponto de vista Paulo quis apresentar a essa lista? Essa lista aqui, né, onde ele traz, né, esses elementos, né, Mauro? Ele fala aqui um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, enfim, né? O que Paulo ele quis dizer quando ele coloca esse aspecto aqui da unidade? O que é que Paulo queria enfatizar com essa lista que ele apresenta aqui? A primeira coisa, professor Matusalém, que nós podemos vincar aqui nesta lista de 7 elementos basilares que o apóstolo Paulo ele traz para a unidade, né, para unificar o corpo de Cristo, é que naquele momento vivia-se um clima onde havia muitas pessoas
mas com formas diferentes de pensar, o que é normal, mas também a igreja estava a ser invadida por doutrinas e crenças e heresias que, de alguma forma, acabavam colocando em causa a unidade. Por isso que ele, quando vai falar da humildade, ele depois desce, vai mencionar aqui esses 7 elementos, ele aqui quer mostrar que há um só Senhor. E ele quer mostrar que para que nós possamos todos caminhar juntos nessa unidade, temos que entender que é uma só fé, um só batismo, um só Pai de todos nós, e todos nós fomos chamados por ele, digamos, a nossa vocação. E ele nos lembra a nossa vocação. Por que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para podermos mostrar o que a humildade entre nós, mas guardando a humildade, mansidão, tudo isso, dentro de um espírito, de um Senhor só, de uma só fé, de um só batismo, e considerando Deus como o Pai de todos nós. Então, Deus é o denominador comum de todos os seres humanos, que é o Pai de todos nós. E depois, nós precisamos de olhar para esses 7 elementos como aqueles que devem nos unir. Então, o apóstolo Paulo, ele vem clarificar a parte doutrinária, de alguma forma, que estava sendo invadida por algumas heresias naquela altura, de alguns movimentos. E ele dizer que não, nós temos que perceber que para mantermos a união dentro do corpo de Cristo, primeiro nós temos que saber que há um só Senhor, há uma só fé. E ele falando também daqueles 3 elementos que já vimos, a longanimidade, a mansidão. Então, eu acho que é muito importante isso, porque a igreja está a crescer muito, há muitos, digamos, paradigmas, mesmo no seio do mundo religioso, mas uma coisa que nós temos que perceber é que há uma só fé, há um só Senhor, e nós temos que perceber isso aí para que não possamos caminhar, mas não estarmos juntos dentro da fé em Cristo. Ok, Mauro, muito bem. Agora, o próximo tópico da lição nos diz aqui o que Paulo descreveu na passagem, né, que ele traz ali de Efésios, capítulo 4, 7 e 10, que diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões interiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Está aqui em Efésios 4, versículos 7 e 10. O que Paulo descreveu nessa passagem e qual era o seu objetivo, né? Ele ainda associa aqui, né, que Paulo está citando aqui o Salmo 68, verso 18, que diz: subiste às alturas, levaste o cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor, Deus, habite no meio deles. Então, qual o objetivo aqui dessa passagem, né? Dessa passagem, depois de fazermos essa tratativa, esse retrospecto que você mostra a partir da questão voltada à unidade. O que significa esses textos aqui? Ok. Esses textos aqui que o Paulo ele vai citar aqui o livro de Salmos, a primeira coisa que ele quer aqui nos mostrar é que ele, quando começa no capítulo 7, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo Amém. A medida do dom de Cristo. Então, temos que perceber que Deus deu a cada um de nós a graça e, acima de tudo, Deus nos fez o quê? Nos deu os dons. Desses dons que o verso Auro estava ali a falar deles, que devem todos cooperar no corpo de Cristo para o crescimento do corpo de Cristo. Mas, ok, descendo um pouco, ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, logo, nós sabemos que quando Cristo veio aqui à Terra, ele veio viver como ser humano. Quando chegou o momento de ele voltar para o Pai, sabemos todos nós que ele teria prometido que eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o quê? O Consolador.
que ele vos guiará, que vai ser o Espírito de toda a verdade, que é o Espírito da verdade que vos guiará no vosso caminho todo. E nós percebemos que foi naquele momento em que os apóstolos receberam o Espírito Santo, que é o tempo de Pentecostes. Percebemos ali que ali, naquele lugar, converteram-se muitas pessoas e foram dados dons de línguas, e o Espírito Santo operou naquele dia. Então, apóstolo Paulo, de alguma forma, ele estava se referindo desse momento de que, olha, Cristo, ele deu os dons à igreja. Então, ele voltou para os céus, mas ele nos deu os dons, que esses dons devem... E depois, uma coisa muito interessante, o escritor da lição, quando vai um pouco mais ali no meio da lição, ele diz uma coisa, ele diz que esse espírito profético concedido à igreja, esse dom profético concedido, não só pode ser entendido como aquele que foi dado no tempo de Pentecostes e terminou no tempo da igreja primitiva, mas também nós sabemos que através da Ellen White, a igreja foi dado o dom profético que ela nos apresenta aqui, digamos, o espírito de profecia nos apresenta aqui como se fosse um livro, como se fosse uma luz menor, que essa nos conduz à Bíblia, que é a luz maior. Então, do tipo, Deus, ele vem guiando a sua igreja, de alguma forma, usando esse dom profético. Ok, muito bem, Mauro. Só acrescentando, Mauro, você falou em Ellen White, tem o livro dela, E Recebereis Poder, da Meditação Matinal de 1999, de 29 de maio, na página 158, diz o seguinte: Cristo subiu às alturas, levando o cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Né? Muito bacana. Quando, após a ascensão de Cristo, quando o Espírito desceu, segundo fora prometido, como um vento veemente e impetuoso, enchendo todo o aposento em que os discípulos estavam reunidos, qual foi o resultado? Milhares se converteram num dia. Que coisa maravilhosa, né? Cristo, ele subiu para dar ao homem, né, capacidade, poder, dom para fazer o quê? Para pregar o evangelho, para fazer o quê? Discípulos. Né? Isso é maravilhoso, saber que Deus está compartilhando, né, compartilhando os dons com o ser humano, e nós também devemos compartilhar, cada um segundo o que Deus deu, um para música, como você é cantor, compositor, é pianista, né? Mas outros têm o dom de ensinar, outros têm o dom de pregar, e assim a igreja vai, né? Outros de evangelizar, como diz o texto inicial, isso é extraordinário, né? E aqui na quarta-feira, né, com base, aí vem mais uma vez ali o Salmo 68, verso 18, que diz o seguinte: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Veja que coisa extraordinária. E aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o 13, diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Com base nesse texto, com base em Salmo 68, 18, Paulo descreveu Jesus ressuscitado, exaltado e conquistador, que do alto concedeu os dons ao seu povo. Que dons o Senhor exaltado concedeu e para que propósito, né? Então, aqui fala em 5 dons, não é, Mauro? No texto, né? Só adiantando aqui para você responder. Apóstolo, 1, profeta, 2, evangelista, 3, né? Vamos dizer, com vista ao aperfeiçoamento, primeiro, apóstolos, 1, profeta, 2, evangelista, 3, pastor, 4, e mestres, 5. Cinco coisas aqui. Para que isso aí? Ele subiu, deu dons, deu esses dons, mas para quê, Mauro, especificamente? Sim, eu gostaria de frisar aí e dizer que o professor fez uma boa introdução aí
ao se referir, né, a essas palavras que o apóstolo Paulo ele cita o livro de Salmos, mas também é uma coisa muito interessante aí que eu gostaria de trazer a fundo. Esses todos dons que Cristo deu à igreja, depois de ele ter sido glorificado, né, ele deu os dons à igreja, não são dons para a exaltação própria, entendeu? Não são dons para o pessoal sair ali se gabando de que eu sou, se eu não estiver a igreja não anda, se eu não fizer a igreja não faz. Não, não. Não é para isso que Deus deu os dons à igreja. Os dons que foram dados à igreja, uns para serem profetas, pastores, mestres, esses dons todos, e alguns que até o apóstolo Paulo não citou, por serem vários dons. Alguns de dons de orar, de aconselhar, e há vários dons que a igreja tem. Esses dons não foram dados à igreja ou a cada um de nós para a exaltação própria do ego. Infelizmente, atualmente, algumas pessoas acham que se eu não faço, a igreja vai parar. Se eu não faço, a igreja vai cair. Estamos enganados. A igreja é de Cristo. Cristo vai levantar homens e mulheres. Até ele diz que se vocês não pregarem, o que é que vai acontecer? As pedras vão clamar. Isso. Então, o que quer dizer que Cristo não tem falta de opções. Então, o que nós devemos fazer, segundo aquilo que o apóstolo Paulo nos exorta, temos que usar esses dons para edificar o corpo de Cristo. Temos que usar esses dons para o avanço do evangelho. Porque esses dons nós não fomos dados porque compramos, mas porque Cristo ele nos deu de graça. Por isso temos que ser humildes, mansos e longânimos e temos que estar todos juntos na fé, no mesmo batismo, no mesmo Senhor e usar esses dons para o crescimento da casa de Deus, a causa do evangelho. O objetivo desses dons é esse aí, é a Amém. igreja crescer. Ok, Mauro. Último tópico da lição. Que perigo ameaça a maturidade cristã da igreja? Em Efésios, capítulo 4, versículo 14, fala dessa ameaça. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mauro, mais uma vez a pergunta. Que perigo, né, ameaça a maturidade cristã na igreja, com base nesse texto aqui que Paulo ele coloca no capítulo 4, no versículo 14. Isso. Eu, quando comecei a minha fala, em algum momento eu teria falado que apóstolo Paulo ele faz o apelo à unidade, primeiro, se identificando primeiro ele se identifica como prisioneiro de Cristo, e ele nos chama a atenção a lembrarmos por que fomos chamados. Depois, ele vai falar de alguns elementos, 3 elementos, que são a humildade, a mansidão, a longanimidade. Depois, ele vai para a doutrina bíblica, onde ele nos lembra o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, etc, etc. E depois ele vai falar desses dons que Deus deu à igreja. E lá no final, ele já aparece a chamar a atenção. E essa chamada de atenção é aquilo que eu falava aí, de que, olha, infelizmente, o inimigo, onde existe semeado o trigo, ele semeia o quê? O joio. Para poder confundir as pessoas, o trigo do quê? Do joio. É o que está a acontecer. A igreja, naquela altura, haviam começado algumas ideologias que viessem colocar em causa as doutrinas, trazendo algumas heresias para confundir o povo de Cristo. E esse perigo que nós hoje temos também. Há muita corrente, digamos, de pensamento, há muitos postulados que, de alguma forma, acabam trazendo heresias como se fosse nova luz, mas que arrastam as pessoas ao erro. É o que o apóstolo Paulo aqui vem chamando a atenção, que temos que ter cuidado. Se é que ele chamou a atenção naquela altura ao pessoal dos Efésios para poder ter cuidado, que tal nós nos nossos dias, com tanta internet, com tanta coisa que existe por aí,
Então, logo temos que prestar muita atenção para que a gente não possa ser arrastado, digamos, ao erro, como o apóstolo Paulo diz, pelas heresias que são faladas dia após dia, nos canais, na internet, nos WhatsApps, em qualquer parte do mundo que há. Ok, Mauro. Belíssima lição, belíssima explanação, né, que chama a igreja a conhecer os seus dons, para que, através desses dons, né, a igreja se sinta na presença de Deus em unidade, como uma só igreja, né, num só propósito, numa só perspectiva, numa só missão, né? Isso é extremamente importante, e a igreja reconhecer que isso não vem dela, isso vem de Deus. Como você colocou muito bem, não para exaltação própria, mas para exercer o ministério, apontado sempre para Cristo. Né? Porque se a gente não tiver essa maturidade, se não buscar essa maturidade, vai ser levado por todo o vento de doutrina. Baseado em tudo isso que nós estudamos hoje, Mauro, qual o tópico que você gostaria de ressaltar e se você gostaria de compartilhar alguma experiência que você vivenciou, né, no dom que você tem, por exemplo, o dom da música, o dom de tocar, o dom de compor, né? Qual a experiência que você poderia dizer que o seu dom é importante no contexto dessa unidade? Em primeiro lugar, professor Matusalém, eu estou muito feliz por estarmos aqui a partilhar a palavra de Deus e, de alguma forma, dizer que, na verdade, Deus me deu esse dom de música, dom de pregar, de tocar, e muitos jovens, aqui onde eu estou, muitos jovens têm sido impactados por este dom, pelo meu ministério. Mas também importa dizer, quando eu estive aí no Brasil também, conseguimos fazer muitas coisas com a juventude aí, pese embora estávamos naquele ainda período com aquele medo por causa da pandemia, mas mesmo com isso Deus nos abençoou e fizemos muitas coisas em pouco tempo. Então, foram momentos que partilhamos muito a palavra de Deus, cantamos e tínhamos jovens aí, todo o pessoal aí, muito empolgado, muito animado. Então, isso mostra que quando nós exercemos os nossos dons para o Evangelho, a igreja cresce. Quando nós não medimos esforços para podermos partilhar esta palavra de Deus, dos dons que nós temos, a igreja cresce. Quando nós exercemos os dons para não exaltação própria, a igreja cresce. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que uma das coisas que eu gostaria de vincar aqui, de chamar a atenção, é que jovens, igreja, irmãos, vamos nos entregar para a causa de Cristo. Porque cada um de nós foi chamado para cear, para contribuir com aquilo que sabe fazer. Foi dado algum dom para poder contribuir no Evangelho. E outra chamada de atenção é para aqueles que detêm o poder. Não vamos menosprezar os dons. Não vamos hierarquizar os dons, porque Deus deu esses dons a cada um para o avanço da obra. Não vamos barar, não vamos colocar em causa o crescimento do ministério de qualquer irmão, mas vamos incentivar, porque muitos podem ser impactados por esses diferentes dons que nós temos. E a igreja sai a ganhar. E Cristo vence. Cristo alegra-se ao ver a igreja unida e cada um a ter seu espaço para fazer aquilo que ele próprio Cristo deu a essa pessoa. Ok, Mauro. Muito obrigado pela participação. E a você, querido ouvinte, aquele que está participando através do seu equipamento eletrônico, das redes sociais, compartilhe o nosso canal, dê um like aí, bem bacana, se inscreva no nosso canal e vamos fazer com que esse canal seja um instrumento de ajudar as pessoas a conhecer a unidade de Cristo, a você saber que você tem um dom, e esse dom você tem que usar para exaltar a Deus, para ajudar o próximo e para você ajudar a si mesmo. Mais uma vez, agradecemos ao nosso querido irmão Mauro, pedimos agora que ele faça a saudação final e a oração final também. Mais uma vez, quero agradecer ao professor Matusalém pelo convite de estar aqui a partilhar a palavra e, de uma forma especial, quero
saudar a todos os amigos do Brasil, daqui de Moçambique, a minha família, a minha esposa Gabriela, a minha filha Delci, e também aos meus pais, as minhas irmãs, e todos aqueles que vão acompanhar esse estudo da lição. Muito obrigado. Orem por este ministério e vamos partilhar para que mais pessoas possam ser impactadas por este canal. Na verdade, é um canal que veio para ficar e pedimos que cada um faça a sua parte. Só por partilhar, colocar o like aí ou até comentar já é muito para que ajude este canal a crescer. Muito obrigado. Espero estar mais vezes aqui para juntos, professor, partilharmos. Saudações aí à minha mãe, a senhora Vanusa, a minha irmãzinha Débora aí. Um abraço aí para todos. Jader, meu amigo aí, o Joab, Albeana e todo esse pessoal aí que eu amo tanto. Um abraço. Ok, meu querido, muito obrigado também. Um abraço carinhoso e fraternal em você e em toda a sua família e a você que está em sua casa, nos assistindo nesse momento. Deus abençoe. Vamos fazer a oração agora, Mauro, por gentileza. Vamos lá. Querido Pai que habita nas alturas, Criador dos céus e da terra, queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ama. Queremos lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos, Senhor, a tua palavra. Estivemos aqui a fazer a resenha da lição e nós percebemos que o Senhor deu dons diversos à sua igreja e queremos que nós possamos trabalhar nesta seara, exercendo esses dons que o Senhor nos deu, para o crescimento do teu corpo, para o crescimento da igreja. Não permita que, ao exercer esses dons, possamos alimentar o ego, possamos nos exaltar a nós mesmos, mas que, acima de tudo, o seu nome possa ser exaltado. Quero que, Senhor, que todo aquele que está com uma responsabilidade na igreja possa abrir espaço para aquele que tiver algum dom, alguma coisa para fazer para o crescimento da igreja, que haja esse espaço para que as pessoas possam contribuir fielmente naquilo que o Senhor lhes deu. Nos ajude, Senhor, esteja com o teu servo, o professor Matusalém, abençoe o seu ministério e a sua família. Em nome de Jesus Cristo e amém. Amém, amém, amém. Ok, Mauro, muito obrigado. E a você aí em casa, forte abraço e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Forte abraço, Mauro. Muito obrigado, Canimambo. Tchau.